Evangelho segundo Mateus, capítulo 15. Mateus, capítulo 15. Vou fazer uma palavra rápida. Versículo 21 a 28. Diz assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente demoninhada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Vamos orar. Senhor, nesse momento nós estamos com a tua palavra diante de nós, e a tua palavra tem o poder e a autoridade de nos melhorar e nos transformar à medida que nós a escutamos, a ouvimos e atentamos para ela, Senhor. Portanto, nesse momento eu entrego a vida de cada um dos meus irmãos aqui. Que o Senhor possa estar nos abençoando com a tua palavra nesse momento. Todos nós, Senhor, é o que nós necessitamos em nome de Jesus. Bom, esse texto aqui, ele mostra uma pessoa aflita aos pés de Jesus por causa de uma outra pessoa. E a gente sabe que essa figura que está aqui aflita aos pés de Jesus é a figura de uma mãe, né? No Dia das Mães. E a gente observa uma mãe aqui aos pés de um Salvador, aos pés de Jesus, né? E esse texto mostra uma mãe aflita aos pés do Salvador, e a gente observa hoje, no contexto dos nossos dias, que elas estão espalhadas aí por todos os cantos do planeta. Mães aflitas, mães angustiadas, mães assim, decepcionadas, frustradas, né? E elas estão, talvez na nossa rua, na nossa família, né? Pessoas que estão assim, sofrendo muito. E por que as mães sofrem? Mães sofrem pelos seus filhos. As mães sofrem pelos filhos. As mães sofrem pelos filhos do momento do nascimento ao momento da sua morte. Sempre a mãe sofre pelo filho. Em todo tempo a gente observa que é pelos filhos que a mãe sofre. E essa mãe aqui, embora não fosse uma mãe do contexto hebreu, não fizesse parte do povo judeu, ela tinha uma grande fé em Jesus, né? Ela, embora ela chega diante de Jesus muito abatida, né? Que ela consegue enxergar a realidade da sua filha, ela chega diante de Jesus muito abatida, mas ela sai da presença de Jesus então vitoriosa. É o que a gente
observa, né? Mas eu gostaria de observar algumas coisas aqui nesse texto com relação a essa mãe. A primeira delas é que ela consegue discernir a vida espiritual da sua filha, a realidade espiritual da sua filha. Ela consegue identificar o problema que atinge a filha dela. Diz o versículo 22 que, em chegando à presença de Jesus, ela diz: Senhor, a minha filha está horrivelmente endemoniada. Ela identificou que o problema da sua filha, era um problema de cunho espiritual, né? Ela sabia que era o inimigo que estava importunando a sua filha. Ela sabia que o problema da sua filha era um problema espiritual, e ela tinha consciência que existia um inimigo real que estava conspirando contra a sua família. E como é importante, além da gente ter a necessidade e a sensibilidade de entender as necessidades dos nossos filhos, tanto pela ordem física, né? A gente quer que os nossos filhos alcancem êxito na caminhada da vida, da existência, faça uma boa faculdade, e a gente começa talvez a identificar problemas na área dos nossos filhos, tanto nesse sentido de intelectual, né, como talvez um retardamento, né, mental, né, no sentido de aprendizado, na área didática, né? Mas a gente também tem que ter a sensibilidade de perceber o que está entrando nos nossos filhos dia a dia de ordem espiritual, porque todas as coisas que acontecem no campo físico com influência espiritual. Todas as coisas têm influência espiritual. Então muitas vezes nós colhemos frutos físicos que são cultivados e foram semeados na nossa vida através de sementes espirituais. Então a gente observa na vida dessa mãe aqui um discernimento fantástico de ordem espiritual. Ela observa que a filha dela tem um problema espiritual. Uma outra coisa que ela discerne que a solução do problema é a solução do problema que atinge a sua filha. Ela percebe que não existe outra solução para o problema da sua filha. Ela percebeu que o problema da sua filha não era apenas uma questão conjuntural, mas era simplesmente uma questão de como se resolveria. Resolveria através de uma escolha melhor. Qual é a escolha que eu vou fazer para resolver o problema espiritual da minha filha? Ora, talvez ela deveria ter já tentado resolver os problemas da sua filha de diversas outras formas, né? Ou de muitas formas. Mas ela entendeu, no final de tudo, que a solução para sua filha estava na pessoa de Jesus. E essa é uma outra questão que eu gostaria de colocar para cada um de nós que estamos aqui. A primeira delas é identificar e discernir o que influencia nossos filhos. Segundo, em que direção nós levamos os nossos problemas? Para onde nós direcionamos as nossas dificuldades? Né? Se é para o desespero, se é para as nossas táticas de tentar resolver com o nosso próprio entendimento, ou se é simplesmente ir a Jesus. Essa mãe, ela simplesmente vai a Jesus. Ela percebe que Jesus estava na sua cidade, e simplesmente ela vai
a Jesus e ela o busca. Ela busca a Jesus, né? Ela começa clamando a Jesus e termina adorando Jesus. A gente observa isso logo no versículo 23. Ela, porém, não lhe respondeu palavra. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Ela estava importunando tanto que os discípulos já não estavam suportando mais esse incômodo. E a gente observa que esse clamor, ele é por misericórdia. Ela pede por misericórdia. Ela clama a Jesus por misericórdia. Ela é uma pessoa que está aflita e precisa de ajuda. Ela pede ajuda a quem pode ajudar. Ela não se conforma em ver a sua filha sendo destruída. Ela não fica inerte à realidade. E a gente sabe que tem muitas pessoas que ficam inertes à realidade. Veem as coisas acontecendo e aquilo vai virando uma bola de neve, e o tempo vai passando, e as coisas vão aumentando, vão acontecendo, e quando acontece de uma vez por todas já é tarde demais, porque simplesmente a gente achou que o tempo fosse nosso amigo. Nesse sentido, o tempo é nosso inimigo. O tempo não espera. E a sua dor, a dor dela, a sua dor levou-a até a pessoa de Jesus. E isso às vezes acontece. Quando nós observamos que os problemas, eles podem ser oportunidades para nos levar aos pés do Salvador. Quando a gente consegue identificar isso, tudo bem. Pior é quando os problemas nos sufocam, e mesmo assim a gente não consegue entender que isso pode ser alguma coisa que esteja acontecendo para que nós nos aproximemos de Jesus. Ela entendeu, ela teve o discernimento de entender que esse sofrimento, de certa forma, pavimentou o caminho do seu encontro com Jesus. Ela chegou a Jesus através de uma necessidade. Ela encontrou Jesus por causa de uma necessidade. Aquela mãe transformou a sua necessidade em estrada para encontrar-se com Cristo. Foi isso que ela fez. Ela transformou a necessidade em oportunidade de prostrar-se aos pés do Senhor e transformou o problema no altar de adoração. Ela simplesmente chegou em Jesus e adorou. Adorou a Jesus naquele problema, naquela situação. E a gente observa que ela adora Jesus antes do problema ser resolvido. Já viu aquela conversa de crente que gosta de fazer promessa para Deus? Tem isso aí, né? Tem isso tanto na igreja evangélica, quanto na igreja católica, quanto em centro de macumba, e vai por aí espalhado. Se o Senhor fizer isso, eu vou fazer isso para o Senhor. Essa mulher é um exemplo do que é ser adoradora de Jesus. Ela adora Jesus apesar das circunstâncias da vida. Nós somos chamados à adoração. E apesar das circunstâncias da vida, nós temos que adorar a Deus. Adorar a Deus pelo que Ele é. Não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Não por gratidão, mas pelo que Ele é. Deus. E Deus precisa... A única coisa que um ser criatura faz a um ser criador é adorar. Adorar pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. Eu vou adorar por gratidão, mas aqui ela está adorando pelo que Ele é e não por gratidão, porque Ele ainda não fez nada. O que
quando a gente adora por gratidão, se o ser não faz, a gente não tem razão para adorar. Mas quando a gente adora pelo que Ele é, a gente vai o adorar eternamente, porque Ele sempre foi, sempre será Deus. De modo que nós vamos o adorar para sempre. Apocalipse diz isso, que um dia, mesmo não querendo, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, querendo ou não. Se a gente não faz isso hoje, nós vamos fazer isso um dia. Todo joelho vai se dobrar, né? E a gente, no seminário teológico, isso é ponto de discussão sobre a questão da salvação, né? O texto diz que todo joelho se dobrará. Eu não consigo imaginar um Deus que envia o seu Filho para morrer pela humanidade e no final das contas perde a guerra para o diabo. O diabo olhar para ele, está vendo? Levei mais do que você. Eu fui. O meu plano, né, é melhor do que o teu. Não consigo entender o diabo vencendo no final de jeito nenhum. De jeito nenhum. Isso contrapõe a nossa doutrina cristã evangélica, inclusive. Só o pastor Ricardo mesmo para falar essas coisas. Mas é verdade. Eu não consigo imaginar, no final das contas, o diabo vencendo Jesus. Levei mais almas para o inferno do que o Senhor para o céu. Que sacrifício é esse, hein? Mas vamos deixar esse ponto para depois. Deus, às vezes, adia a solução dos nossos problemas, para que nós nos prostremos aos seus pés, para que nós nos aproximemos dele. Talvez você esteja aqui por causa disso. Talvez você seja fruto de um problema, né, de uma situação. O seu clamor foi com senso de urgência. Aquela mãe não perdeu a oportunidade. Ela foi a única vez que Jesus foi à sua cidade, as terras de Ciro e Sidom. Imediatamente ela foi a Jesus. Ela não perdeu a oportunidade. Sabe por quê? Porque as oportunidades passam. As oportunidades passam e às vezes elas não voltam mais, né? Quem sabe disso é o nosso irmão Nelson lá no hospital, que vive dentro desse contexto. A pessoa que está à beira da morte, talvez ela não sabe se ela vai ter mais um minuto de oportunidade. Então as oportunidades, meu irmão, elas passam. E o tempo de nós clamarmos às vezes por uma necessidade em relação aos nossos filhos é agora. Das mães, né, com relação aos filhos, é agora. É tempo de nós unirmos as nossas orações pelos filhos. Mas nós precisamos ter o bom senso de urgência, porque a mídia está aí, né? A mídia está aí com toda a sua influência. Toda a sua influência. Então nós temos que ter o senso de urgência. Como você se comportaria se visse o seu filho ou sua filha dentro da sua casa e sua casa pegando fogo? Você esperaria para depois, para salvar? Não. Certamente você teria urgência em intervir para a sua salvação, né? E a gente tem que ter a mesma urgência para ver os nossos filhos salvos na presença do Senhor. A mesma urgência. A gente observa que o clamor dela é cheio de empatia. Ela clama não por ela. Isso é coisa de mãe mesmo. Ela clama pelo filho, pela filha. Ela clama pela filha e o seu clamor tem... ela não fala, tem compaixão de mim. Ela diz, tem compaixão de mim, mas que ela está... o problema da filha dela, da sua filha, é o seu problema. O problema que agride a sua filha é o problema que agride essa mãe, né? O sofrimento da filha era o seu sofrimento. A libertação da filha era a causa mais urgente para essa mãe, né? A filha
está passando uma certa dificuldade, tem um problema sério de ordem espiritual, isso se torna o problema da sua mãe, é o problema da mãe. Essa mãe, ela é determinada, ela se agarra em Jesus de maneira a não se deixar intimidar, nem pela ordem dos discípulos, quando os discípulos, com certeza os discípulos já haviam tentado interferir esse seu clamor de alguma forma, né? A Bíblia não esmiuça isso, mas com certeza quando os discípulos chegaram nesse nível de chegar a Jesus e dizer para Jesus: despede essa mulher daqui que ela está incomodando demais, com certeza eles já haviam falado alguma coisa para ela: mete o pé, vai embora, porque aqui nosso assunto é outro, para os discípulos. Ela não descansa, não dá descanso para Jesus, e ela enfrentou aqui 3 obstáculos antes de ver o milagre de Jesus acontecendo na sua vida e na vida da sua filha. Primeiro obstáculo dos discípulos, do desprezo dos discípulos, que está aqui no versículo 23. Lá no final, os discípulos disseram para Jesus: despede, pois vem clamando atrás de nós. A gente não vê os discípulos pedindo a Jesus para atender o pedido da coitada. Discípulos de Jesus. Mas para despedi-la, dá trabalho demais. E às vezes os discípulos de Jesus não querem ter trabalho. Eles não se importaram com a dor daquela mãe, mas quiseram ficar livre dela. Eles não intercedem em favor dela, eles intercedem contra ela. Você imagina isso? Aquelas pessoas, aqueles discípulos estavam com Jesus, conheciam a índole de Jesus, quem era Jesus, e ao invés de interceder em favor dela, intercede contra, pede contra, manda ir embora, menos ficar aqui. Eles a desprezam em vez de ajudá-la, eles tentam afastá-la de Jesus em vez de ajudá-la a se lançar aos pés do Salvador. Você conhece alguém que tenta que afasta as pessoas de Jesus ao invés de ajudá-las a se aproximar? Tem muita gente que, ao invés de ajudar as pessoas a se aproximarem de Jesus, afasta as pessoas de Jesus. Uma outra barreira, o primeiro obstáculo que ela enfrenta é o obstáculo dos discípulos. O outro obstáculo que ela enfrenta é o obstáculo do silêncio de Jesus. Jesus, diz o texto que Jesus fez o quê? Qual foi a postura de Jesus? Não deu resposta. Jesus não deu resposta. E às vezes o silêncio de Jesus é pedagógico. Quando Deus se cala, Ele tem o tempo dele. E o tempo de Deus é o tempo de Deus, não é o nosso tempo. Às vezes o silêncio de Jesus é pedagógico. Há momentos que os céus ficam em total silêncio diante do nosso clamor. Ele quer ver qual é a tua postura. Se você é uma pessoa que desiste, ou se você é uma pessoa que é perseverante. O que essa mulher fez frente ao silêncio de Jesus? Ela continuou clamando. Melhor, o texto diz que ao invés dela clamar, ela fez o quê? Adorou. Ela adorou, ela inverteu, entre aspas, a estratégia de tirar de Jesus aquilo que ela queria, entre aspas. É mais fácil crer quando nós estamos cercados de milagres. É difícil é continuar crendo e orando pelos filhos
ou pelas nossas necessidades, quando os céus estão em silêncio, quando Deus se cala. A gente tem um exemplo aqui do que é uma fé, apesar do silêncio de Deus. Do silêncio de Deus por causa do tempo dele. É o meu tempo, é no meu tempo que as coisas vão acontecer, e nós precisamos entender isso. A outra barreira que ela enfrenta é a barreira da resposta de Jesus. Jesus diz para ela que não foi enviado para isso. Jesus diz: eu fui enviado às ovelhas da casa de Israel. Essas palavras são desanimadoras. O que Jesus está dizendo para ela? O que eu tenho, de certa forma, não é tudo para você, ou a grande parte não é para você. Até a fatia grandona desse bolo aqui é para as ovelhas da casa de Israel. Aí o que ela faz? Mediante essa afirmação, essa resposta de Jesus, ela afirma para Jesus, e é onde ela conquista Jesus, de que a graça de Jesus, a graça de Deus, não precisa ser em quantidade, mas pode ser em migalhazinhas, porque a graça de Deus nos é suficiente, até quando nos é dada em pequenas migalhas. A graça de Deus nos é salvadora, até quando nos é apresentada em pequenas porções. E ela afirma isso, ela diz: olha, Senhor, eu acredito que do Senhor não precisa vir tantas coisas, mas apenas uma pequena porção da tua graça, do teu favor, para mim já é suficiente. Ela diz isso aqui no versículo, ela porém veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. E ele diz, e passa para ela essa informação no versículo 26, dizendo que é para os filhos e não para os cachorrinhos. Ela, contudo, replicou a Jesus: sim, Senhor, eu sei, porém os cachorrinhos comem das migalhas e se sentem satisfeitos das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ou seja, a tua graça me é suficiente mesmo em pequenas porções. E quando Jesus diz para Paulo, a minha graça te basta. Sabe, meu amado, o que vem de Deus não precisa ser em quantidade, mas uma pequena porção da graça do Senhor na nossa vida nos é sim suficiente. E essa barreira, ela quebra, e quando ela quebra todas as barreiras. E então a vitória vem sobre a sua vida, porque ela tem fé nessa graça essa graça que nos sustenta mesmo em pequenas quantidades, em pequenas porções, em pequenas dosagens. É uma graça sustentadora, é uma graça de milagre. E Jesus elogia a fé dela a partir dessa afirmação, porque aquilo que as pessoas querem de Deus, talvez em quantidades, e não se satisfaz com as pequenas migalhas da graça de Deus. Jesus olha para essa mulher e admira e elogia a fé daquela mãe que não desistiu dos seus filhos, porque eles eram filhos da promessa. Eles não foram criados para o cativeiro, eles foram criados para viverem pelo favor de Deus, debaixo da graça de Deus. A mãe entendeu isso e diz que ela não abre mão dessas migalhas de graça que vem de Deus, que é o autor de toda a graça, de toda a fé, de toda a glória. Essa fé que mata a incredulidade, que joga por terra toda essa ganância pelas grandezas de Deus e simplesmente se satisfaz com as pequenas coisas que vêm do Evangelho e que são eternas e que movem o coração de Deus e que faz o milagre acontecer, que faz o demônio sair do endemoniado, que faz o cego enxergar, faz o canceroso ficar curado, faz a família ser abençoada,
que faz o filho que está desviado do Evangelho voltar para o caminho do Evangelho, que faz a reconciliação acontecer. Uma pequena migalha da graça. Aquela mãe recebeu a vitória pela fé, a libertação da sua filha. E eu gostaria de deixar esse apelo para nós hoje aqui, para que a gente nunca desista daquilo que a gente, dos sonhos que a gente tem. Não desistimos, não venhamos a desistir dos nossos filhos, dos nossos sonhos, dos nossos alvos. Não desista de crer que um milagre de Deus pode fazer do seu filho, sua filha uma bênção no caminho do Senhor. Pode fazer com que as coisas aconteçam de forma positiva. Não aceite passivamente a decretação da derrota em sua casa. Essa não é a última palavra. A última palavra é a palavra de Jesus. Lute pelos seus filhos, lute pelos seus sonhos, ore por eles, ore pelos seus sonhos, resista a qualquer obra do inimigo com relação à vida da sua família, dos seus filhos. Não descanse até ver a sua família aos pés do Evangelho, aos pés da cruz, aos pés de Jesus. Não desista até ver a resposta de Deus para a sua vida. Talvez alguns ainda estão perdidos fora ou dentro da igreja mesmo, porque tem perdido dentro da igreja. Mas nós devemos nos derramar aos pés do Senhor e não sair de lá até que uma pequena migalha da graça de Deus caia sobre a nossa vida, trazendo a nós a vitória através do Evangelho. Não, nós podemos trazer os nossos filhos, a nossa filha, a nossa família aos pés do Senhor pela oração. Fazendo isso, você vai ver o milagre de Deus acontecendo, tanto na sua vida quanto na vida dos seus filhos, na vida da sua família. Esse é o apelo do Senhor para a nossa vida hoje. Que a gente ultrapasse todos os obstáculos que tem diante de nós para nós chegarmos a Jesus. E que a gente identifique o que tem acontecido dentro da nossa família de ordem espiritual, não apenas física. Física é aquilo que a gente está vendo com os nossos olhos, mas de ordem espiritual, que é? Vamos orar mais uma vez.